Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? E graças a Deus, se nós vermos desde o começo do culto, Deus já está falando conosco em nome de Jesus. E realmente a palavra que você vai ver junto comigo, ela está falando a mesma coisa. Desde o início, cada louvor, o Senhor hoje está falando sobre o poder da restauração, o poder do posicionamento, que vai gerar milagres em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, ontem nós tivemos um evangelismo aqui na igreja, glorioso, graças a Deus por toda a equipe, né, com o pastor Paulinho, o seu Francisco, o Mateuzinho, a nossa querida Marcinha também, e tem mais gente já fazendo parte dessa equipe de evangelismo, que vai ser uma grande bênção para trazer vidas. Quem ganha almas, sábio é, né? Diz a palavra de Deus. E eles saíram pelas ruas, entregaram centenas de folhetos e evangelizaram para a glória de Deus. Amém? O que é uma grande bênção. Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12. Nós vamos ver hoje sobre a restauração de Pedro. Uma palavra assim maravilhosa que o Senhor tem para o nosso coração hoje. Atos 3, 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. À vista disso, você pode acompanhar aqui, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês se maravilham disso? Ou por que fitam os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando estes havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus. É que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Amém? Até aí, nós vamos orar. Feche os olhos, peça para Deus falar com você. Pai, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, essa passagem aqui de Atos 2, fala de Pedro. Pedro, ele tinha acabado de pregar e houve um milagre muito grande. Um homem viveu ali uma cura poderosa, ele era paralítico. E então ele foi levantado por causa da fé, e foi dito àquele homem, olha, aquele homem era um mendigo, e foi dito, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico levantou. E todo mundo, você vê aí o versículo 11, todo mundo ficou atônito. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E então Pedro, ele explica o porquê ocorreu aquele milagre.
Por quê, queridos? Isso era algo marcante na vida de Pedro. Porque Pedro, queridos, ele tinha sido aquele que sofreu aquela grande queda espiritual. Pedro foi aquele que tinha negado a Jesus. Pedro foi aquele que no momento mais importante de Jesus, ele o negou. Um dos momentos mais importantes na trajetória, ele traiu Jesus. E então, esse momento era um momento importante, por quê? Estava mostrando que a vida de Pedro já estava restaurada em Deus. Aquele milagre não foi só um milagre para aquele homem paralítico, mas foi um milagre para o próprio Pedro, porque agora ele tinha o quê? Recebido o Espírito Santo, tinha tido a certeza e tinha restaurado a comunhão com Deus novamente, embora ali dias ou meses atrás ele tinha pecado contra Deus, ele tinha traído ao Senhor Jesus, mas agora ele estava restaurado. E nós vamos aprender aqui com Pedro qual é o caminho dessa restauração. Porque há muitos momentos na tua caminhada, na minha caminhada, na nossa caminhada, que haverá o quê? Momentos de queda, momentos de fraqueza, momentos de abatimento. Mas o que Pedro aprendeu é o que nós precisamos aprender. Sempre há restauração de Deus para a nossa vida. Aquele Pedro que dias antes tinha chorado amargamente, aquele Pedro que tinha se isolado de todos os discípulos, estava lá como alguém realmente sozinho e condenado, agora ele estava curando o paralítico pelo poder da fé em Jesus Cristo. E na pregação dele, ele fala, olha, isso que vocês estão vendo é o poder de Deus. Vocês negaram ao Senhor Jesus, porque os judeus o quê? Tinham o quê? Apoiado a morte, a crucificação de Jesus. Mas ele diz, mas ele ressuscitou. Vocês o negaram, diz versículo 14. Vocês negaram o santo, o justo. Vocês preferiram o homicida. Lembra que todo mundo falou, solta Barrabás e crucifica Jesus, mas Pedro, ele fala que é pela fé, versículo 16, no nome de Jesus, que houve aquele milagre. Então, essa fé é o que promoveu a restauração de Pedro, e eu quero declarar na tua vida hoje, qual a garantia que minha vida pode mudar? Qual a garantia que Deus pode fazer um milagre na minha vida? Qual a garantia que tem jeito para mim? Mantenha a fé no teu coração, na tua alma, porque é a garantia que você verá sinais, prodígios e maravilhas na tua caminhada ainda diante dos teus olhos. Aquele mesmo que você vai ver daqui a pouquinho, que saiu cabisbaixo, envergonhado, agora está restabelecido com o Senhor e está operando maravilhas. E eu quero declarar na tua vida o poder da superação, da restauração, para te colocar em pé, e não te colocar em pé como antes, mas te colocar em pé em glória, em sinais, em prodígios e poderes miraculosos em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira em nome de Jesus. E nós vamos ver como Pedro conseguiu viver essa restauração. Mas espera aí, pastora, como que pode? Alguém que negou Jesus, alguém que andou com Jesus, traiu Jesus na hora mais difícil, aquele que quando Jesus pediu para ele orar, ele ainda dormiu, e ele ainda fez o que fez. Como pode um homem desse se levantar? E você vai ver por que Pedro conseguiu se levantar, e é isso que Deus quer que você hoje tenha na sua vida. Primeiro, Pedro confiou na misericórdia de Deus. Vamos ver Marcos 16, 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu pus um. Deixa eu ver se eu pus o versículo.
Pode colocar, Dani, esse mesmo? Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, perceba nessa palavra o que é confiar na misericórdia de Deus. Pedro, ele creu, ele ouviu Jesus falando: quem crer em meu nome vai impor as mãos sobre os enfermos e vai curá-lo. Quem crer no meu nome, ele vai viver o quê? Aquilo que é o nascer de novo, aquilo que é uma nova vida em Cristo Jesus. E nós precisamos entender que a fé, ela é algo que é eterno na vida daquele que crer. Porque a Bíblia fala que o dom de Deus é sem arrependimento e a fé é um dom. Então Deus, ele te dá um dom, e esse dom está na sua vida, e esse dom Deus não vai tirar. Por isso que você vai ver pessoas que se desviam. Quantas pessoas nós vimos no decorrer da vida que receberam o dom de Deus, por exemplo, para o louvor? Elvis Presley, quantos homens, não é verdade? E a voz dele se tornou a voz mais perfeita, mas eles se desviaram, mas o dom permanecia lá. Por quê? Porque o dom de Deus é sem arrependimento. A fé é um dom. Você recebeu o dom da fé, então essa fé está na sua vida. E é necessário o quê? Você continuar crendo e confiando na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é aquela que te marca e é aquela que te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu para que você vá e dê frutos. Pedro, ele o quê? Tinha ouvido Jesus falar do poder de curar enfermos. Todo que crer em mim, ele vai impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo será curado. E ele naquele momento, ele declara o poder dessa misericórdia divina que lhe dá o dom e que lhe dá a misericórdia para se restabelecer, para se levantar e fazer milagres em nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, confia na misericórdia de Deus. Olha só o que Pedro disse em 1 Pedro 1:3. Perceba o que é a misericórdia de Deus. Perceba como Pedro, ele confiou nessa misericórdia. Bendito, Pedro 3. Pedro, é isso aí, 1 Pedro. O que é 1 Pedro? É a carta que Pedro escreveu. E Pedro escreveu: bendito Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Perceba o próprio Pedro escrevendo anos depois: bendito Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. E eu quero te dizer, a misericórdia de Deus te assiste, a misericórdia de Deus está sobre você. Quer a garantia que tem futuro para você? Quer a garantia que existe um amanhã? Confia na misericórdia, que é segundo a misericórdia que Deus pode te regenerar. Mas olha, grande é o meu pecado, grande foi a minha queda, grande foi a contaminação, grande foi o fundo do poço que eu cheguei. Mas olha só o que Pedro falou: mas o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Confia na misericórdia de Deus, porque aquele que tinha negado, que tinha traído, que tinha ofendido ao Senhor Jesus, ele pôde ser restaurado. Por quê? Por causa da misericórdia, e é a misericórdia que tem poder de te regenerar. Talvez você olhe para você e fala: mas esse mal que há em mim, não há como eu tirá-lo da minha vida. Esse mal é real, parece que eu estou condenada a viver essa situação, essa queda, essa sujeira, esse lamaçal. Mas o Senhor Jesus é aquele que te regenera. Ele vai te lavando, Ele vai te limpando. A árvore que dá frutos, Ele poda para que dê mais frutos, e então é Ele que vai
podando tua vida ano após ano, e quando você estiver pronto realmente, você estará o quê? Levando aí às vezes anos. Às vezes são anos para o Senhor conseguir arrancar essa raiz de mal que está na tua alma, mas Ele, segundo a sua misericórdia, tem poder de regenerar a tua vida em nome do Senhor Jesus, como diz 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então hoje, faça como Pedro, confia na misericórdia de Deus em nome de Jesus. Como que tem jeito para mim, pastora? Como pode ter salvação para mim, pastora? Confia na misericórdia de Deus. Ele confiou, e você vai ver um detalhe interessante, que assim que Jesus ressuscitou, foi dito através do anjo, olha, avisem os discípulos e a Pedro, que é para eles se encontrarem com o Senhor Jesus. Por que o anjo fez questão de mencionar o nome de Pedro? Porque Pedro estava abatido, envergonhado, e achando que não tinha mais um bom futuro com o Senhor. Mas o Senhor é Deus de misericórdia, e Ele creu nessa misericórdia, e você vai ver daqui a pouquinho, que Ele foi o primeiro a correr, para ver o túmulo vazio de Jesus, e é isso que vai acontecer na sua vida. Não duvide do amor de Deus, mas confia na misericórdia. Deus tem plano, Deus tem projeto, Deus tem regeneração, Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que você pensa, em nome de Jesus, amém? Segundo lugar, Pedro creu na herança eterna prometida por Jesus. Vamos ver Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis, imagina, Pedro estava lá do lado de Jesus, e Jesus pregando isso, olha. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que interessante, Pedro ouvindo ali de Jesus, olha, todos esses tesouros aqui da terra se acabarão. Aqui na terra a traça vai comer, os ladrões roubam, aqui na terra tudo se consome, mas acumule tesouro no céu. E Pedro ouvindo isso, e eu quero te dizer, Pedro creu nessa promessa de uma herança eterna, tanto que você vai ver, coloque em 1 Pedro 1,4, ele declarando, agora que ele estava erguido, que ele tinha sido restaurado, olha o que ele fala no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer, pura, incontaminável, reservada nos céus para vós outros. Agora, Pedro, ele cria nessa herança eterna, ele não estava só preocupado com as coisas desse mundo, ele não estava ali, só fissurado nas coisas terrenas, ele entendeu que maior e eterna era a vontade de Deus, e a eternidade é o que duraria para sempre, porque o mundo passa, os prazeres do mundo passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E então ele fala, é para uma herança incorruptível. O que é incorruptível? Que não se corrompe. Para uma herança incontaminada. É isso que nós devemos ter no nosso coração. E está o quê? Guardada nos céus para nós. E eu quero te dizer hoje, deseje se levantar, deseje sair da lama, deseje sair do pecado, deseje voltar-se realmente para o Senhor, em busca realmente da vontade de Deus, e em busca do que é eterno, do que permanece para sempre.
sempre, dessa herança que não vai se acabar nunca, que está reservada no céu para aquele que crer no Senhor. Se levante pela tua alma, se levante pela tua vida espiritual, se levante por aquilo que é o teu desejo de uma eternidade com Deus, em nome de Jesus. Quem crer realmente naquilo que é a herança eterna, ele não vai ficar conformado com as coisas desse mundo. Ele sabe, eu preciso da misericórdia, eu preciso me levantar, eu preciso sair desse lodo, eu preciso sair dessa vida longe do Senhor, porque eu quero alcançar a vida eterna, eu quero alcançar o que está reservado para mim nos céus, em nome do Senhor Jesus. Pedro creu na herança eterna. Terceiro, Pedro creu que a fé era o que preservaria ele para a salvação eterna. Todo mundo conhece, vamos ver João 3,16. Todo mundo conhece esse versículo, todo cristão precisa conhecê-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro ouviu Jesus pregando isso, que todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. E ele o que? Creu que ele precisava preservar a fé dele para alcançar essa vida eterna. Perceba junto comigo, 1 Pedro 1,5, ele mesmo falando, ele mesmo declarando: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se ao último tempo. Era isso que movia agora Pedro. Ele precisava se levantar, ele precisava restaurar sua vida com Deus. Por quê? Porque ele cria que ele precisava preservar a fé dele para alcançar a vida eterna, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Que você hoje possa desejar realmente, não somente aquilo que é momentâneo, passageiro, não aquilo que ficará para trás, mas desejar a vida eterna em Cristo Jesus. E você busque a restauração com Deus, e você atenda ao chamado de Deus. Quando o anjo falou: olha, chamem também a Pedro, ele não ficou, com melindrice, ele se levantou na hora e ele foi atender aquela convocação do Senhor Jesus. E eu quero te dizer hoje, se levante para atender o chamado do teu Deus, pela restauração da tua alma, pela restauração da tua fé, para você alcançar essa herança eterna, para que você salve e tenha a vida eterna. Atenda o chamado de misericórdia do teu Senhor, que te chama pelo nome. É isso que vai trazer a restauração para a tua vida, em nome de Jesus. Quarto lugar, Pedro creu no consolo divino, independente do sofrimento presente. Olha só o que diz João 16:20. Esses passos são os passos que te ajudarão a se levantar. Olha o que diz a Bíblia, queridos. Em verdade eu vos digo, que chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós acharmos que nós não poderemos passar por tristezas, por aflições, mas não. Essa é a verdade. Olha, Jesus está dizendo: em verdade eu te digo, você vai chorar, você vai lamentar enquanto o mundo está lá alegre, você vai chorar, mas
essa tua tristeza se converterá em alegria. E Pedro acreditou nisso, e Pedro acreditava que o Senhor ia trazer tempos de alegria, independente da dor que ele estava passando naquele momento. E você precisa crer, você não está isento de passar por tristezas, você não está isento de choro, você não está isento do lamento, mas o Senhor é aquele que quer transformar essa sua tristeza em alegria. Se você se mantém na fé, se você se mantém nele, ele é o que há de enxugar dos teus olhos toda a lágrima, em nome do Senhor Jesus. Olha o que Pedro escreveu, 1 Pedro 1:6, desculpa. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. O que ele está dizendo? Se alegre, exulte, embora nesse presente, nesse breve tempo, seja necessário você passar por dores, seja necessário você ser contristado por provações. Não, que isso não te abale, é isso que ele está querendo dizer. Por quê? Porque você não pode desistir de acreditar por causa da tristeza, por causa da contradição e por causa das dificuldades da tua caminhada. Pedro acreditou e ele sabia que Deus haveria de enxugar dos olhos dele toda lágrima, e Deus enxugou, queridos, porque Pedro saiu chorando muito dali, ele saiu chorando e chorando amargamente, diz a palavra de Deus, mas o Senhor ressuscitou a alegria nele, o poder nele, e eu quero declarar o poder da restauração na tua alma, no teu coração, na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Coloca aí só para a gente ver, né? O versículo é Apocalipse 21:4, todo mundo conhece. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só o momento, Lucas 22:62. Olha só o momento em que Pedro chorava amargamente. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, ele saiu, chorou amargamente, ele se isolou do mundo. Mas meses depois, Pedro estava em pé, fazendo milagres e realmente cumprindo a vontade de Deus. E eu quero te dizer, a tua leve e momentânea tribulação não se compara com a graça que Deus tem para derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Somente ouça o chamado, somente se levante, somente continue crendo. Deus fará o impossível na tua vida e vai cicatrizar a tua ferida da alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quinto lugar, Pedro sabia que a verdadeira fé é provada. Vamos ver Daniel 12:10, você vai perceber. Lá desde os antigos, todos os que queriam seguir a Deus sabem disso, a fé vai ser provada. Olha o que diz: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Queridos, desde os antigos era sabido que quem queria e quer permanecer firme em Deus, terá sua fé provada. Lembra de Daniel? Que Daniel queria se manter na fé, queria continuar em oração, e foi provada a fé dele. Realmente você quer? Realmente você quer o que você diz que quer? Então, para você provar que você quer o que você diz com a boca que quer, você tem que suportar a provação. Porque a Bíblia fala que o fogo é quem purifica. O fogo, diz Salmo 19:12,
Quem pode entender o próprio erro? Expurga-me dos que me são ocultos. Então, o que é expurgar? Então, Deus, ele prova a nossa fé, queridos. O fogo vem para quê? Para trazer ali, pôr para fora a sujeira que há. Então, quando você passa por uma fornalha, quando você passa por uma grande dificuldade, vai mostrar realmente o que há ainda na tua vida. E a tua opção, o que é? É você deixar aquele fogo te purificar, aquela fornalha te limpar. Mas o que acontece? As pessoas passa pela fornalha e começa a aparecer as coisas ruins que estão lá no íntimo da tua alma, e de repente você começa a se mostrar uma pessoa incrédula, e de repente você começa a se mostrar uma pessoa duvidosa, e de repente você começa a se mostrar uma pessoa blasfemadora, e de repente você começa a se manifestar uma pessoa amarga, e de repente, querido, o fogo está pondo para fora tudo que há lá no íntimo do teu ser. Mas a palavra de Deus, ela está te dizendo, os servos do Senhor serão purificados. Esse fogo que vem na tua vida é para aparecer essa sujeira e você entender, meu Deus, ainda há isso no meu coração, ainda há isso na minha alma, ainda há esse mau desejo dentro de mim, mas eu vou renunciar a esse mau desejo, eu vou lutar mais uma vez contra esse mau desejo, contra esse mau pensamento, contra esse mau sentimento. Há pessoas que são o quê? Perturbadas e dominadas pelo espírito do suicídio. Então, quando o fogo aperta, a prova aperta, a primeira coisa que ela pensa, o quê? Eu vou me matar. Por quê? Porque é um mal que está lá ainda dentro dela. Então, o fogo vem para mostrar o que há dentro da tua alma. Muitos serão purificados, muitos serão provados para serem embranquecidos, mas o ímpio não. A sujeira vem e cada vez mais envolve ele. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Você tem que saber, assim como os homens e as mulheres do passado, a tua fé será provada. Daniel foi lançado dentro de uma cova de leões, mas ali ele mostrou que ele tinha fé verdadeira e ele não negou ao Senhor, e Deus o livrou do mal. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro de uma fornalha acesa. Eles tinham que negar o nome do Senhor, mas eles preferiram o fogo do que negar o nome do Senhor, e o Senhor os livrou na fornalha. E eu quero te dizer hoje, essa fornalha está acesa na tua vida, então em nome de Jesus, deixa a sujeira queimar e glorifica o nome do teu Senhor. Deixa o fogo queimar e você vai ver o que Pedro disse, que a fé é provada para que no fim você dê honra, glória e louvor ao Senhor. A tua fé vai subsistir a essa provação. Você não vai mais deixar de confiar em Deus por causa de uma prova. Você não vai mais negar o nome do teu Deus por causa de uma dor. Você não vai mais abandonar a fé por causa de um problema, mas você vai permanecer e suportar o fogo, porque o fogo purifica o ouro. A sujeira vai sair da tua vida e você vai dar honra, vai dar glória e vai dar louvor ao teu Criador em nome de Jesus. Olha o que Pedro falou, 1 Pedro 1,7. Olha como ele sabia que a fé verdadeira seria provada. Olha o que ele fala: para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E eu quero declarar sobre a sua vida, a sua fé vai ser provada? Sim será? É inevitável, sempre foi a fé provada, assim como o ouro ela é provada, mas essa tua provação vai resultar em glória, em louvor, em honra ao nome do teu Deus. No fim dessa fornalha, você vai dizer: o meu Deus é fiel,
O meu Deus tem o controle absoluto de tudo. O meu Deus tem o poder total nas suas mãos. Em nome de Jesus, a desconfiança vai embora, o medo vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora e a solidão vai embora, porque você vai se fortalecer no nome do Senhor, teu Deus, em nome de Jesus. Amém? Sexto lugar, Pedro se manteve na fé, independente do que ele via. João 20, 29. Olha só o que Jesus falou. Pedro tinha ouvido isso. Disse-lhes Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Pedro, ele tinha sido ensinado que ele não tinha que andar por vista. Isso não é fé. Se você precisa ver para acreditar e confiar em Deus, é porque você não tem fé, é só constatação. Agora, fé é a certeza daquilo que você não vê. Vai além do que você está vendo. A situação está de um jeito, mas você está vendo além, você está vendo pela fé. E você vai ver que Pedro, coloca lá em João 20, o versículo 3, o versículo 6. Pedro, ele se manteve na fé, independente do que ele via. Olha só, Jesus tinha sido sepultado. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 6 agora. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. 7 até 8. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. O que está dizendo aqui? Pedro se manteve na fé independente do que ele via. Pedro chegou no sepulcro, Jesus tinha sido sepultado lá. Ele chega lá, ele vê o lençol de um lado, ele vê o lenço que estava na cabeça, no rosto de Jesus do outro lado, e diz o quê? Viu e creu. E eu quero te dizer, não é o que você vê, mas em nome de Jesus, vai além do que você vê. A fé não depende do que você vê. Ele ali, naquele momento, ele podia se desesperar, igual muita gente se desesperou. Cadê o corpo de Jesus? Levaram o corpo de Jesus. Não, Pedro não duvidou, ele creu na hora. Jesus ressuscitou, e eu quero te dizer, a tua fé não depende do que você vê. Você vai ver, em nome de Jesus, Deus agir por causa daquilo que você creu, na hora que não dava para ver nada. Mas não dá para ver nada. Mas não dá para acreditar em nada. Mas não está dando para ver resultado nenhum. Agora é a hora da tua fé ser fortalecida, porque você verá a mão de Deus agindo. Tenha fé, independente do que você está vendo. Tenha fé, independente do que está diante de você. Pedro tinha isso, independente do que estava acontecendo, ele manteve a fé no coração, e isso o fez restaurado, e assim será na tua vida. Agora coloque em 1 Pedro 1,8, o próprio Pedro declarando isso, que a nossa fé vai além da visão. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, se alegrais, com alegria indizível e cheia de glória. Hoje nós não estamos vendo Jesus, hoje nós não estamos vendo, mas nós o amamos. Nós não o vemos agora, mas cremos e exultaremos e teremos grande alegria, sem palavras, cheia de glória, porque o que há de vir virá na tua vida em nome de Jesus, porque o nosso Senhor Jesus está vivo, assentado à direita de Deus. Nós não o vemos, mas nós o amamos, e por isso nós o glorificaremos. Nós teremos grande alegria, glória grande, porque estamos andando pela fé no Filho de Deus. Por isso Jesus falou, bem-aventurado não é quem viu, mas aquele que creu. E se nós cremos naquilo que nós não vemos, nós viveremos o impossível para a honra e glória do Senhor Jesus.
E por fim, você vai entender o porquê Pedro viveu essa restauração. Pedro entendeu o que é o valor da eternidade. Olha agora Marcos 8:36. E é isso que é o que vale para sempre na tua vida. Olha o que Jesus falou, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pedro tinha ouvido Jesus pregar isso. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta a pessoa ganhar tanta coisa nesse mundo, construir tanta coisa nesse mundo e perder sua alma? Pedro, ele ouviu isso, ele creu nisso, e olha o que ele falou lá no versículo 9 de 1 Pedro. 1 Pedro 1:9. Para encerrarmos, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? O fim da sua fé vai resultar em quê? Na salvação da tua alma. Quem escreveu isso aqui foi Pedro, ó. E eu quero declarar sobre a tua vida isso hoje em nome de Jesus. Sabe quando a tua fé vai acabar? Só quando a tua alma estiver salva em nome do Senhor Jesus. Só quando você estiver nas ruas de ouro e de cristal. Só quando você estiver na nossa pátria celestial. E de lá nós aguardamos o nosso amado Jesus Cristo. Mas enquanto isso, irmão, se sustente a tua fé. Independente do que você veja, segure e fortaleça e firme a tua fé. Ainda que ela esteja sendo provada. Porque você diz, eu creio em ti, Senhor, eu creio. E aí Deus manda um fogo de provação e você já mostra que você não crê em nada. Eu creio em ti, Jesus, mais do que tudo, mais do que minha própria alma. E Deus manda uma prova e você já quer o quê? Desistir da vida. Por quê? Porque está mostrando, olha, dentro de você ainda, há mais amargura, há mais raízes daquilo que é dúvida do que realmente fé. E você precisa se encher mais de fé, e você precisa se encher mais de esperança, você precisa se encher mais de Deus. E hoje a palavra é, se encha do Espírito Santo. É uma ordem do Senhor Deus, não é um pedido, não é uma sugestão, mas a Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, e que hoje você possa buscar, em nome de Jesus, ser cheio desse poder que vai além da fala, que vai além de uma declaração de fé, mas que na hora que o fogo apertar, você vai o quê? Você vai estar firme, você vai estar posicionado no teu Deus, sabendo o que há de vir, virá, e não tardará em nome de Jesus. Eu estou esperando a mão do meu Deus agir, eu estou esperando na misericórdia do meu Deus, eu estou esperando, a minha fé está sendo provada, mas eu declaro, eu tenho fé, a minha fé está sendo provada, os leões estão ao meu redor, mas eu mantenho a minha fé está sendo provada, o fogo está queimando, está queimando muito, mas eu permaneço na fé, e a fé vai gerar um milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador de quem o busca. A tua fé está em acreditar que Ele vai galardoar se você buscá-lo. Então continua buscando, continua clamando, continua pedindo, e acredite, Ele é galardoador dos que o buscam em nome do Senhor Jesus. Amém? E para encerrar, vamos encerrar com o Salmo 130. Porque o Salmo 130 mostra exatamente o que Pedro passou. E o que muitos de nós já passamos ou passaremos. O salmista sabia que independente da lama que ele tinha chegado, independente da escuridão que ele se encontrava, ele precisava manter a fé em Deus, ele precisava continuar pedindo por Deus. E você vai ver, ainda que os pecados que ele cometera era suficiente para condená-lo, ele confessava que a alma dele queria a Deus, e ele buscava por Deus, e ele o quê?
esperava pelo Senhor. Olha o que diz Salmo 130, das profundezas, olha só, ele estava num profundo abismo, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem vai subsistir? Se o Senhor ficar olhando para o meu pecado, quem vai ficar em pé? Ele está dizendo, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E eu quero declarar esse Salmo 130 sobre a tua vida hoje. Assim como Pedro foi redimido das suas iniquidades, assim como Pedro conheceu o perdão de Deus e ele foi restaurado e ele estava agora exalando o poder do Senhor, porque ele esperou em Deus, porque ele aguardou no Senhor, você viverá essa redenção, essa libertação, essa purificação e vai viver e alcançar a resposta do Todo-Poderoso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Espera no Senhor teu Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Espera, porque Ele é grande em perdão. Espera, porque o Senhor é quem vai te redimir de todos os teus erros passados, de todos os vacilos e quedas. É Ele que vai apagar tudo e vai te trazer uma nova história em nome de Jesus. Amém? Seja restaurado, ó Pedro, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé no nosso lugar, queridos, nós vamos orar. E o meu desejo é que, assim como Pedro, você possa dizer: eu alcancei a salvação da minha alma. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Como está a sua alma? Como está a sua alma? Esses dias eu vi um vídeo onde focas tinham se emaranhado em redes. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E aquelas focas tentavam andar, mas as redes embrulhavam o corpo dela todinho, e elas tentavam andar, mas elas não conseguiam nem entrar no mar direito. E Deus me fala que tem muita gente que está assim, você está emaranhado, são muitas redes que te embaraçam, e você não consegue usufruir do que Deus tem para a tua vida. E aí aqueles homens pegavam aquela foca, e tentavam cortar aquela rede, e ela lutava, e a rede no corpinho delas ali, amarrando elas todinho. E às vezes é isso que tem acontecido na sua vida, você está enredado, embaraços, mágoas, raivas, amarguras, tristezas, ofensas, angústias, incredulidade, blasfêmias, contaminações. Está embaraçando você, e às vezes o Espírito Santo quer te tocar, quer te tomar, quer cortar esses laços da sua vida, e você ainda reluta com Deus, você fica se debatendo, mas Deus quer cortar esses laços para você avançar, para você viver o que Deus tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor Jesus quer quebrar, arrancar, cortar essas redes de embaraços, essas redes de pecados, essas redes de mágoas, de feridas não tratadas, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar hoje, te abraçar hoje. Faça como Pedro, aceita o chamado hoje e comece a viver a restauração de Deus.
Começa a confiar na misericórdia. Entrega hoje a tua vida ao Senhor verdadeiramente. Fala, Senhor, até hoje eu lutei, eu relutei, e realmente, meu Deus, eu não consegui nada, mas eu quero entregar, seja o que for, meu Pai, faça a sua vontade. Entrega a tua vida ao Senhor agora. Em nome de Jesus, entrega agora ao Senhor. Ah, mas eu já entreguei. Não, é entregar mesmo, é confiar mesmo a Ele. Tudo que você tem, tudo que você é, confiar que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Entrega para Ele tua vida, entrega para Ele teu coração. Eu vi o testemunho de um homem que ele dizia: um dia eu perdi meu pai, passado uma semana eu perdi minha irmã, depois de menos de um mês eu perdi o meu melhor amigo, e eles foram morrendo um após outro. Só que eu li na Bíblia que dizia: em tudo dai graças. E eu falei, eu agradeci. A dor era maior do que tudo, mas lá estava dizendo tudo, em tudo, exatamente tudo eu tinha que dar graças. E eu comecei a agradecer a Deus, ao invés de brigar com Deus, ao invés de me voltar contra Deus, eu comecei a dar graças, A minha vida começou a encaixar de tal forma, a vida da minha família. Hoje esse homem é um homem milionário, ele não tem nem 40 anos de idade. Hoje esse homem é um homem que tem a vida totalmente estabilizada. Qual o segredo, irmãos? Dê graças. Confia que Deus está no controle e confia. Deus, o Senhor está no controle? Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu te dou graças, tudo coopera para o meu bem. Isso é para o meu bem, então eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, e quanto mais você aprende a dar graças, a sua vida vai entrando no eixo, e tudo vai realmente cooperar para o teu bem, em nome de Jesus. Comece a orar. Pai, eu abençoo a vida do teu povo. Eu entrego a ti, Senhor. Eu particularmente, Senhor, eu quero trazer isso para esse meu novo ano, meu Pai, de em tudo, absolutamente tudo, te dar graças. Eu sei que eu serei provada, meu Pai, na minha fé, porque a fé verdadeira é provada no fogo. Mas eu quero mostrar, Senhor, o resultado, meu Pai, desta fé. E eu quero que esse mesmo sentimento seja sobre o teu povo, que o teu povo tenha a verdadeira fé, a fé no Senhor Deus que tem misericórdia, a fé no Senhor Deus que nos livra, que nos salva, que nos poupa, que nos perdoa, que nos santifica, que nos purifica, que nos embranquece. Ah, Senhor, em nome de Jesus, hoje, Senhor, age poderosamente restaurando os Pedros, restaurando aqueles que um dia caíram, restaurando aqueles que estavam embaraçados, cortando as redes daqueles que estavam, meu Pai, impossibilitados de viver o sobrenatural. Liberta hoje vidas, famílias, liberta hoje casamentos, liberta hoje corações, liberta hoje cada vida diante do teu altar, que caia por terra agora toda amarração do inferno, toda obra mandada seja anulada agora pelo poder do Cristo vivo. Em nome de Jesus, nós queremos a verdadeira fé. Ainda, meu Pai eterno, que a nossa fé seja provada pelo fogo. Ela trará honra, glória ao nome do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece-os na caminhada, fortalece-os em todas as áreas e dê a eles a tua bênção, a tua vitória, e que assim como foi com Pedro, aconteça com eles, que deles saiam sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, hoje essa pessoa pode estar paralisada, mas amanhã ela vai levantar, é paralítico, ela vai levantar coisas que estavam paradas, porque foi isso que Pedro fez. Um momento ele estava paralisado, mas depois, Senhor, que ele recebeu a fé, aceitou a fé, se posicionou na fé, foi aprovado na fé, ele, Senhor, começou a levantar pessoas, situações que
estavam paralisadas. Hoje, Senhor, dê a essa pessoa poder, autoridade, sabedoria e estratégia para ela quebrar maldições na sua casa, na sua vida, na sua família, e familiares que têm a vida presa, paralisada por causa da fé dessa pessoa. Ela vai pôr em movimento tudo ao seu redor. Ela vai pôr em movimento coisas materiais, espirituais, familiares. A fé dela vai movimentar os anjos de Deus, meu Pai, ao redor da casa dela, da família dela, dos filhos. A fé dela vai pôr tudo em movimento, em o nome do Senhor Jesus. Assim como Jacó estava no meio de um deserto, mas a fé brotou no coração dele, e lá no deserto começou a ter uma movimentação de anjo que subia e que descia, e vai ser assim na vida dessa pessoa. A fé dela vai começar a movimentar tudo, vai movimentar em nome de Jesus, vai movimentar liberações, vai movimentar curas, vai movimentar a medicina, vai movimentar em nome de Jesus chefias, vai movimentar vendas, vai movimentar locações, vai movimentar saúde, vai movimentar em nome de Jesus em todas as áreas, em todas as áreas. A tua fé vai estancar a paralisia e vai começar a pôr em movimento a glória de Deus, a vontade de Deus, e em tudo você vai dando graça, em tudo você vai dando graça, porque é Deus que estará no controle absolutamente de tudo, é Deus que estará movimentando tudo, e você dando graça, e você dando graça, e Deus colocará toda a tua vida no lugar, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Está ligado na tua vida em nome de Jesus. Amém, aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Querido, por favor, pegue na sua cadeira esse envelope. Nós vamos estar entregando nossa oferta. Ontem, para a glória de Jesus, nós tivemos um bazar aqui. E nós temos sempre cantina. Então o bazar e a cantina, queridos, nos ajudam a pagar o quê? Aluguel, IPTU, luz. Então tudo isso é para o reino de Deus. Então ontem nós tivemos um abençoado bazar aqui. Se você souber de pessoas que querem doar roupas, peças de roupa, nos avisem, nós podemos até ir retirar no lugar, porque tudo é para trazer recursos para a casa de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos entregar nossa oferta dia 20, já está chegando. E só o Senhor é Deus poderoso para trazer realmente a provisão, o sustento para a casa dele e para a tua casa em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. O Senhor promete que Ele abrirá a janela dos céus sobre aquele que traz o recurso para a casa dele. Está escrito em Malaquias 3. E que eu profetizo as janelas dos céus abertas sobre todos os ofertantes dizimistas dessa casa. Que as janelas dos céus estejam abertas na tua vida, que a provisão, o sustento, o milagre, que toda movimentação angelical, espiritual, celestial esteja sobre a tua vida, a fim de trazer prosperidade, riqueza, provisão e sustento para você e toda a tua família. Começa a orar agora pela tua casa. Senhor, eu abençoo a vida financeira dos teus servos. Eu abençoo, Senhor, e declaro portas de milagres, portas de impossíveis, portas sobrenaturais aos autônomos, Senhor, portas de escape, portas de emprego aos desempregados, em nome de Jesus, reconhecimento salarial, prosperidade e multiplicação aos empregados, que haja, Senhor, em nome de Jesus, provisão em cada casa, em cada mesa, meu Pai, que haja multiplicação em cada guarda-roupa, que haja multiplicação em cada armário, que haja provisão
provisão divina sobre esse povo, que eles sejam marcados pela prosperidade, pela riqueza, em nome de Jesus, que o mundo espiritual esteja em movimento, expulsando demônios, devoradores, migradores, destruidores, saiam do caminho deles em nome de Jesus. Toda espécie de roubo, toda espécie de malignidade que vem para minar, que vem para fechar portas, está repreendido. Saia do caminho deles em nome de Jesus. Que o poder de Deus, a misericórdia, a prosperidade marque tua vida, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar por um instante. Você que trouxe o seu dízimo ou oferta, traga o gasofilácio. Você que vai entregar via Pix, em nome de Jesus, você pode ver os QR Codes também ao redor. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Nós louvamos a Deus por todos vocês que estão presentes e desejamos realmente que essa sua semana seja uma semana de milagres. Amém? Põe a mão no seu coração e fala: quando minha fé for provada, eu vou ser aprovada. Amém? Você crê em Deus? Creio. Aí vem a provinha, você vai o quê? Eu continuo crendo em Deus. E a sua fé aprovada vai resultar em quê? Em glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, terça-feira nós temos culto da palavra, Espírito Santo. Quinta-feira, culto, nós estamos numa campanha dos milagres de Jesus. Venha buscar o seu milagre, venha buscar realmente no Senhor há milagres para as nossas vidas. Sábado, é sábado agora já, né? Nós teremos aqui na igreja 12 horas de oração. Mas nós vamos orar, irmãos, aqui. Nós, pastores, estamos convocados, vai estar, né, a diaconisa Kátia, a presbítera Cleide, acredito que vai estar, a presbítera Elaine, e toda a intercessão está convocada para estar aqui também, e nós vamos orar. 12 horas de oração em nome de Jesus. Amém. Só queria falar uma coisa para os irmãos. Estava até comentando com meu marido hoje. Muitas vezes a gente fala 12 horas na casa do Senhor, né? Nossa, mas eu vou ficar 12 horas lá orando? A família do Robinho tem uns parentes dele que é do outro lado lá, né? Serve a demônios. Eles vão na sexta-feira, não sei quantas vezes no mês eles fazem isso, porque eu nunca frequentei esses lugares, então eu não sei como que é. Mas eles vão na sexta-feira, eles passam a noite inteira e a parte do sábado inteirinho. Então, não são 12 horas, são muito mais de 12 horas. Então, por isso que fala que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Amém? Então, nós temos que nos levantar. Porque muitas vezes a gente olha para o ímpio e fala, nossa, por que o ímpio tem isso? Por que o ímpio vive aquilo? Porque ele é fiel ao Deus dele. Porque ele é fiel àquele que ele serve. E nós temos que aprender a ser fiel a Deus. E entregar. Gente, é só sábado. É para consagrar todos os meses do ano. É só um sábado. Então, faça uma força. Se você não pode vir ficar às 12 horas, fica 4, fica 6. Vem o período que você pode ficar, mas não deixa de vir. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, essas 12 horas são para os 12 meses do ano. Amém? Então, venha com propósito. Nós vamos estar aqui. Eu vou estar aqui também e vamos orar. E eu estou até com um propósito assim, em determinada área que nós vamos estar vendo, e toda terça e quinta, quem quiser chegar meia hora antes, nós também estamos fazendo aqui cerca de 1 hora de oração antes do culto. Orar, apresentamos todos vocês sempre, então você está sendo convocado. Vamos estar nos cobrindo, sabe por quê? Porque quando a situação apertar no mundo, você vai estar lá coberto, seguro. O que Jesus falou? O mundo está alegre, você está chorando.
Mas vai chegar o dia que o mundo vai chorar e você vai se alegrar. Por quê? Porque você está coberto, estou seguro, estou protegido, porque eu busquei a Deus e Deus me acolheu, me protegeu. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Assim, e tragam pedidos de oração, amém? Sempre você pode estar colocando seus pedidos de orações aqui, ó, nessa caixinha. Tragam, independente se você vem ou não vem, uma hora que seja que você consiga vir, mas traga que nós estaremos orando também por todos os pedidos de vocês e toda a família de vocês e a causa de vocês, amém? Visitem nossa cantina, tem salgados, tem esfirra, tem cachorro-quente, está uma prosperidade geral lá, tem bombom, leve pelo menos um bombom para a sua família também, amém? Erga a tua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te sustente pela mão direita, te leve em paz em triunfo, que a prova da sua fé resulte em glórias e honra, que você alcance o sobrenatural, os maiores milagres, e que essa semana seja uma semana de liberações para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Eu te abençoo, seja protegido, guardado pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Um beijo no coração, queridos. Vão com Deus.